Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar de um filme chamado O Preço do Amanhã, em que no futuro tudo é pago com o tempo e não existe mais dinheiro. Neste novo mundo, existem pessoas praticamente imortais com muito tempo, enquanto outras se matam de trabalhar e imploram por mais um dia de vida. O filme começa com Will acordando e vê que tem menos de 24 horas de vida. Ele cumprimenta sua mãe Rachel, que está comemorando seu aniversário de 50 anos. A comemoração é interrompida quando eles começam a falar sobre finanças, e Rachel diz que ficará fora por 2 dias trabalhando e que vai pagar o empréstimo. Ela diz a Will que ele tem que se encontrar com ela em uma estação de ônibus, para que ele possa lhe dar um pouco mais de tempo, para que seu tempo não termine. Então ela dá um beijo e se despede. Ele chega ao trabalho e se encontra com seu amigo Borel. Eles trabalham em uma fábrica fazendo dispositivos de armazenamento de tempo. Depois de um dia de trabalho, ele recebe algumas horas pelo dia trabalhado. Mais tarde, Will encontra com seu amigo Borel bêbado, apontando para alguém que está comprando bebidas para todos. Ele diz que o homem tem mais de um século de tempo. Não durou muito para que alguém estivesse olhando de uma forma suspeita para o milionário. Will decide informá-lo dizendo que ele está chamando muita atenção, precisa tomar mais cuidado, mas Henry o ignora. Então, uma gangster chega e todos do bar começam a correr. Os homens chegam para roubar o tempo de Henry. Borel puxa Will para ele ir embora, mas Will pretende ficar e ver o que vai acontecer. Ele garante a Borel que não faria nada de estúpido, e Borel o deixa. O líder da gangster diz a Henry que quer o seu tempo e até oferece a ele uma chance de lutar por isso. Henry fica enjoado da bebedeira e vai ao banheiro vomitar, enquanto um dos homens o escolta. Will aparece de repente e nocauteia o cara e ajuda o Henry a fugir. Os dois correm para fora e Fortes e seus homens vão atrás deles. Eles conseguem escapar depois de escalar um portão e se esconder dentro de um prédio abandonado. No prédio, Will e o Henry conversam e ele revela que tem 105 anos e que sua mente está cansada e ele deseja a morte, explicando seu comportamento imprudente. Will fica bravo considerando que ele e sua mãe têm que trabalhar em vários empregos apenas para sobreviver. Então Henry revela o segredo de seu mundo horrível. Os ricos aumentam o custo de vida para que os pobres continuem morrendo, e por vez sobra mais tempo para os ricos. A realidade é que há tempos mais que suficiente para todos no mundo, algo que acontece atualmente com a economia mundial. No entanto, a ganância e o desejo pela imortalidade cegam os ricos e poderosos. Henry pergunta a Will o que ele faria se tivesse o mesmo tempo que ele, e Will responde que se ele tivesse esse tempo, ele não iria desperdiçar como ele faz. Henry pensa sobre isso e agradece Will por salvá-lo, e os dois dormem ali mesmo no galpão abandonado. Na manhã seguinte, Henry decide passar todo o seu tempo para Will, que está dormindo, deixando apenas 5 minutos para si. Will acorda e descobre que tem mais de um século de vida. Ele procura Henry e o vê sentado em um topo de uma ponte. Enquanto os segundos finais de Henry são contados, ele parece estar certo do que fez. Quando o contador chega em 0, ele morre e despenca da torre, caindo no rio. Mais tarde, Will vai atrás do Borel e vê sua esposa Greta segurando seu bebê recém-nascido. Will revela o tempo que agora possui para o seu amigo e falou o que aconteceu na noite passada. Borel pergunta o que ele pretende fazer com essa quantidade toda de tempo, agora que ele soube da verdade sobre os ricos. Will diz que pretende fazer justiça, e antes de ir embora, Will presenteia Borel com uma década. Enquanto isso, Rachel paga um empréstimo de 2 dias e tenta pegar um ônibus para voltar para casa. Mas ela descobre que não pode pagar a passagem porque os preços subiram. Ela implora o motorista, mas ele e os passageiros não parecem ligar. O caminho até a casa dura 2 horas e ela só possui 1h30 restante. Desesperada e sem escolha, ela começa a correr. Will, que estava esperando no ponto de ônibus, achou estranho quando percebe que sua mãe não estava no ônibus. Ele percebe que algo pode ter acontecido e começa a fazer o caminho de onde sua mãe estava vindo. Uma corrida literalmente contra o tempo começa. A cada passo a morte se aproxima para Rachel e finalmente eles se veem numa rua. E eles correm em direção um ao outro o mais rápido que podem, mas ao chegar quase nos braços de Will, a morte ganha a corrida. Will não acredita no que vê e entra em desespero.
pois alguns segundos a mais ele poderia ter dado uma vida de vários anos para sua mãe. No dia seguinte, os cronometristas, uma espécie de polícia, encontram o corpo de Henry na beira do rio. O cronometrista e seu companheiro investigam a cena quando ele está prestes a ir embora. Raymond vê uma câmera no topo da ponte e acha que pode tirar informações sobre o corpo de Henry. Na próxima cena, aparece Will dentro de um carro com motorista, usando um terno novo, fruto de sua herança. Ele sai da fronteira que separa as diferentes classes sociais e determinadas áreas da cidade. Em sua viagem, ele passa por várias fronteiras, pagando uma taxa de pedágio. É uma atrás da outra. A última fronteira custa exatamente o ano inteiro. O motorista então dá boas-vindas à cidade de New Greenwich. O motorista pergunta a Will quais são as suas intenções em Greenwich, e ele responde que quer fazer com que o povo rico sofra as consequências pelo jeito que eles vivem. A cidade é totalmente diferente daquele que ele está acostumado. Ao sair do carro, ele imediatamente começa a correr, ainda acostumado a viver com pouco tempo. Ele olha para o braço e lembra da fortuna que ele possui, então ele começa a agir de acordo. No entanto, em seu comportamento estranho, ele chamou a atenção de algumas pessoas, inclusive de uma mulher misteriosa que estava entrando em uma limusine. Will entrou em um hotel e pede uma suíte. Em seu luxuoso quarto, Will acorda e percebe que ainda tem 105 anos de tempo. Mesmo que ele se deite na cama mais confortável de um quarto, com uma mais bela vista da cidade e com todo o tempo do mundo, ele não consegue superar a morte de sua mãe. Pela primeira vez em sua vida, ele experimenta comidas e bebidas gourmet. Ele paga a refeição e dá uma gorjeta de uma semana para a garçonete. A moça então fala que ele tem um jeito diferente e que ele faz tudo um pouco rápido demais. Ele planeja entrar no cassino, mas a garçonete fala que ele precisa de roupas melhores. No quartel-general dos cronometristas, ele vê Will nas imagens da vigilância. E Jade relata que um homem cruzou várias fronteiras para New Greenwich. Ele então recebe mais informações sobre Will no sistema, e Raymond afirma que conhece o pai de Will. Enquanto isso, Will está no cassino em uma mesa de pôquer enquanto joga as cartas. Philip, um bilionário, diz que nunca tinha visto Will ali antes e faz algumas perguntas. No meio do jogo, uma mulher entra e senta ao lado de Philip. Com algumas rodadas no pôquer, Will fica com mais de 2 séculos de tempo. Will não para de olhar para Sylvia e Philip percebe isso, dizendo que ela é sua filha. Os dois se apresentam e Will é convidado para uma festa. No dia seguinte, Will compra um carro novo com seus ganhos do pôquer e o usa para ir até a mansão de Philip para tal festa. Chegando lá, Philip apresenta sua sogra, esposa e filha, todas incrivelmente parecidas, pois as pessoas param de envelhecer aos 25 anos. Will parece deslocado da multidão, pois nunca havia participado daquela sociedade de pessoas antes e não conhecia ninguém. Sylvia se aproxima e o salva de uma noite solitária. Ela convida ele para uma dança. Ela pergunta se ele vem do subúrbio, mas Will não admite nem nega suas afirmações. Sylvia se abre para ele sobre sua vida sem sentido e como o tempo que ela tem acarreta quando ela deveria garantir a sua liberdade. Enquanto dançam, Philip e sua esposa observa de longe, junto com os guardas-costas. Will leva Sylvia para fora. Tem uma praia ali perto e ele encoraja Sylvia a entrar com ele no mar, coisa que eles não tinham o hábito de fazer. Eles entram e conversam um pouco e rola um clima entre eles. De repente, alguém grita da costa, interrompendo o momento romântico. Eles se escondem e depois voltam para a festa. E Philip pede ao Will para se juntar a ele para o jogo de pôquer. No entanto, os cronometristas invadem a festa, levam Will até o escritório e Raymond se apresenta. Ele pergunta por que está em Greenwich e como ele tem mais de 1 milhão de tempo puro. Ele responde honestamente e diz que Henry deu a ele antes de tirar a sua própria vida. Raymond não parece acreditar na explicação e pega todo o seu tempo, deixando apenas 2 horas. Enquanto ele sai, Will pergunta por que ele investiga a morte de Henry quando assassinatos acontecem o tempo todo no subúrbio. Raymond, surpreso com a declaração, uma vez que o lembra que o pai dele disse a mesma coisa. Will ataca então os cronometristas e corre para manter Sylvia como refém. Eles entram pela cozinha e saem pelos fundos. Will foge em seu carro, levando Sylvia junto. Uma perseguição de carros começa. Raymond bate no carro de Will,
fazendo com que eles percam o controle. Então Will faz uma manobra e dirige de ré se esquivando dos carros. Ele consegue despistar os cronometristas e se esconde debaixo de uma ponte. Will pede algum tempo para Sylvia, mas ela se recusa. Na manhã seguinte, ele dirige pela rodovia e acaba tendo seu pneu furado por uma emboscada de uma gangster. O carro derrapa e sai da rodovia. Ford e seus homens se aproximam do casal inconsciente. O líder deles vê que Will não tem tempo, então pega o tempo da Sylvia que tinha uma década. E eles saem correndo, deixando apenas com 30 minutos de vida. Eles acordam, Will dá a ela alguns minutos e eles saem correndo para conseguir mais tempo. Faltando apenas 3 minutos para acabar o tempo, Will chega na porta da casa de Borel e Greta avisa chorando que Borel morreu com o tempo que Will deu a ele. Morreu bebendo em um bar. Desesperados, pois só restam alguns minutos, Will vê o brinco de Sylvia que parece valer muito e eles correm para uma casa de penhor. Conseguem 48 horas de tempo. Após isso, os dois se escondem ao ouvir as sirenes dos cronometristas. Os dois caminham pela cidade e Sylvia conta sobre o negócio de sua família. Will pergunta quanto eles valem e ela responde que são eras. Então Will liga para Raymond e pede a Philip para transferir 1000 anos para a cidade em que ele mora, em troca de Sylvia. Raymond avisa que se ele continuar vai acabar morto assim como seu pai. A noite chega e Will leva Sylvia para seu apartamento. Ela pergunta sobre sua família e Will fala sobre o falecimento recente de sua mãe. Relembra seu pai e diz que ele fazia uma espécie de queda de braço e ganhava muito tempo, mas ele foi morto. Eles continuam conversando e descobrem que têm quase a mesma idade e parecem se tornar mais íntimos. No outro dia, Will nota que as transferências para a cidade não ocorreu. Sylvia fica desapontada com o seu pai. Apesar do tempo curto, Will quer deixar Sylvia ir embora. Mesmo seu pai não cumprindo o trato, ele leva Sylvia até uma cabine telefônica e, se despedindo dela, ela retribuiu com um beijo. Ela liga para o pai e o xinga por não entregar o que Will queria. Enquanto eles conversam, Will está sentado na calçada do outro lado da rua. Então Raymond chega apontando uma arma, mas Sylvia vê e, sem hesitar, tira em Raymond e o rende. Will, em vez de roubar o tempo de Raymond, deu a ele mais 2 horas para que ele possa tentar ficar vivo. Sylvia e Will pegam o carro dele e fogem. Mais tarde, param para descansar no carro e veem notícias sobre eles no noticiário. Will afirma que ela ainda pode voltar para o seu mundo e o seu pai, mas Sylvia não quer voltar. Os dois se beijam. Na próxima cena, Raymond entra na sala de Philip. Ele conta a Philip que sua filha aparentemente não quer ser resgatada, e Philip se desculpa e lamenta a teimosia da sua filha. Raymond diz que planeja prender a sua filha e Philip tentou suborná-lo, mas Raymond se mostra totalmente desinteressado e vai embora. Enquanto isso, Will ensina a Sylvia a atirar. Eles falam sobre o plano de Will de dar mais tempo às pessoas mais pobres, e ela disse que vai apoiá-lo e conseguir o tempo que ele precisa. Então os dois roubam um caminhão e entram em um local de empréstimo. Então a dupla passa a mão no máximo de tempo. Eles vão à porta do local e dizem ao povo para entrarem e pegar quanto tempo eles conseguirem. Mais tarde naquele dia, Will dá tempo a Greta e até mesmo para o distribuidor da linha de tempo. Enquanto isso, Philip assiste no noticiário sobre o que sua filha está fazendo com Will no subúrbio, distribuindo o tempo para os pobres. Mais tarde naquela noite, Raymond cercam um motel onde os dois estavam hospedados. Os dois percebem a presença da polícia e escapam por uma janela do motel. Raymond os persegue e eles sobem pelos telhados e um tiroteio começa. Os dois conseguem escapar no ônibus, despistando Raymond. Em um outro motel, os dois conversam sobre o plano. Sylvie diz a Will que se sente viva mais do que nunca, enfrentando essa loucura, quando de repente a porta do quarto é derrubada por Fortes e seus capangas. E Fortes desafia Will para o mesmo jogo que seu pai fazia antes de morrer, a tal queda de braço envolvendo o tempo. Will faz a técnica de seu pai e vence o jogo. Os dois vão para o telhado e observam que os preços da cidade continuam subindo. Will, desesperado, diz que os ricos só vão continuar aumentando o custo de vida se os dois continuarem roubando e dando ao povo. Ele disse que apenas 1 milhão de anos faria diferença. Sylvia concorda e tem um plano em sua mente.
No dia seguinte, Sylvia vai à empresa de seu pai e distrai seus seguranças enquanto Will se infiltra no meio deles e rende Philip. Os dois o levam como refém em seu escritório, onde há um cofre que contém um dispositivo que possui 1 milhão de anos. Philip tenta explicar que a sociedade irá se destruir se esse tempo cair em mãos erradas. Os dois vão embora. Enquanto isso, os policiais fazem cerca na entrada principal. Eles abrem fogo contra o carro, mas eles milagrosamente não são atingidos. Raymond pega o seu carro e novamente persegue os dois. Will e Sylvia vai para o centro da cidade de Will e Raymond os alcança. Bate no carro deles. Will sai do carro e vê a garota Maya e dá o dispositivo para que ela distribua o tempo para o povo. Raymond tenta prender os dois, mas a multidão entra em colapso com a distribuição de tempo e atrapalha. Finalmente, eles estão frente a frente no meio de uma estrada e Raymond admite que também era do subúrbio e que a distância entre os ricos e pobres deve ser mantida. De repente, ele percebe que está sem tempo, então quando ele olha para o seu relógio, o cronômetro zera e ele morre. Sylvia e Will estão com pouco tempo e eles correm para o carro de Raymond para conseguir mais tempo. Will vai na frente, pega tempo e volta para salvar a Sylvia. Agora, o povo da cidade estão cruzando as fronteiras com o tempo que conseguiram. Will e Sylvia continuou sua rotina, desta vez abrindo caminho para um enorme banco de tempo. Se você vivesse em um mundo onde tudo é pago com o tempo, o que você faria? Me conta nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscreva no canal ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada por assistir e até o próximo.